Deixa eu ver que falta alguma coisinha aqui. Falta. Eu vou colocar no meu cabo de internet para a internet não oscilar. Aí, se vocês quiserem ficar com a câmera ligada, eu acho que não vai ter problema. Tá? Deixa eu ver aqui. Opa, cadê? Tô com o cabo ligado. Pronto. Agora foi. Beleza. Boa noite, Rodrigão. E aí? Boa noite. Tá travado. Boa noite. Agora voltou. Tava tudo apagado aqui. Agora voltou. Tudo bem, meus queridos? Como é que tá? Tudo bem? Boa noite. Certo, Boa noite, Rodrigo. Boa noite, José. A gente Tudo bom? começou agora, fez a oração inicial. Muito bem. Desculpe o atraso, a minha última encarnação, vocês perceberam que eu não fui em inglês, né? Eu tenho uma leve impressão que você foi alemão e estava comigo, hein? Não sei Provavelmente. Não, com certeza ele foi do sexo feminino. Muito obrigado, José. Para trás. Olha só. Então, O que é isso? a gente vai começar, né, o capítulo 9, né? Para melhorar Da formação do mundo cerebral. Ou seja, já o título do capítulo, né, que é o capítulo 9, o 5 da nossa sequência ali, né? Ele é evolução e cérebro. Eu acho que é tão específico que eu costumo comentar o seguinte: o homem conhece mais a lua do que o próprio cérebro. Tá? Por quê? Porque ele não conseguiu fazer essa transição do material para o espiritual ainda. O homem não conseguiu fazer. Então, muitos cientistas estão começando a cair em si, né? E ver que esse lado espiritual não é apenas uma crença, como eles acreditam. Alguns ainda são resistentes a acreditar, né? Então, assim, 1/3 do mundo acadêmico já começou a abranger esse conhecimento. Então, no item formação do mundo cerebral, diz o seguinte, aí eu vou ter que colocar a imagem de um cérebro para a gente poder ver, tá? Diz o seguinte, ó. Dos invertebrados, que são os animais que não têm coluna vertebral, né? Dos invertebrados aos vertebrados, aqueles que têm coluna vertebral. Mas quem começou os vertebrados? Aí a gente pega peixes, anfíbios, que são sapo, perereca, rã, né? Répteis, cobras, lagartos, jacarés, né? E tartarugas, aves e mamíferos, tá? Esses são os vertebrados. Então ele fala, dos invertebrados aos vertebrados, a massa neural dá lugar às invaginações cerebrais. Essas invaginações, elas são crescentes de acordo com a evolução, tá? Então ele dividiu aqui o cérebro, na época, né, em 3 partes, onde era de conhecimento, que eu até adaptei algumas palavras ao longo desse capítulo, para os dias atuais, como está assim, a nossa nomenclatura, mas ele já falava, é a mesma coisa, só mudou a nomenclatura, tá? Vesícula anterior é o telencéfalo, é o verdadeiro cérebro, tá certo? Vesícula média, que chamavam antigamente de vesícula, né? Vesícula média é o mesencéfalo. Esse mesencéfalo, ele é possivelmente o tálamo. Eu vou abrir uma imagem depois, eu vou mostrar para vocês, tá? E a vesícula posterior, que é o robencéfalo. Eu salvei algumas imagens aqui, mas eu não consegui... achei. Eu vou compartilhar a tela para vocês terem uma noção física, né, do que é. Vamos lá. Vai dar uma travadinha leve. A hora que chegar aí, vocês me avisam. Chegou? Chegou. Legal. Ó. Então, ele é assim, ó. Né? Deixa eu ampliar tudo aqui. Ó, foi. Ó. Vesícula anterior. Qual que é a vesícula anterior?
é o telencéfalo. O telencéfalo, olha essa projeção aqui, ó, de evolução. Essa evolução, ela é embrionária, ou seja, desde o embrião, depois da fecundação, né, o espermatozoide foi lá, fecundou o óvulo, começou a formação dos tecidos no embrião. Então você tem essa parte anterior aqui, ó, ele vai formar o telencéfalo, que é o nosso cérebro. Toda essa parte azul aqui, tá? Certo? Aí ele colocou vesícula média, é essa aqui, ó. É o mesencéfalo. Olha só, mesencéfalo, que tem uma ligação com a área da hipófise. A hipófise aqui, o hipotálamo. Nós temos o tálamo nessa parte aqui, ó. O tálamo nessa parte e o hipotálamo nessa região. Então o mesencéfalo, ele pega um pouco o hipotálamo. A gente vai ver isso no final do capítulo, tá? E o que ele chama de vesícula posterior, o robencéfalo, é esse aqui, ó. É esse rosa, que dá origem ao cerebelo, o bulbo, a ponte e o corpo caloso, aqui no fundo. Tá? Esse desenvolvimento embrionário a gente enxerga nos peixes. Eu já vou logo ser mais claro, porque assim, eu já li nos livros anteriores, né, do André Luiz, eu não lembro se foi Missionários da Luz, se foi No Mundo Maior, ou se foi em Libertação. Eu acho que foi No Mundo Maior. Ele fala da comparação do cérebro, do nosso embrião humano, que ele passa por todos os estágios dos vertebrados. Quando ele começa a formar os tecidos, ele parece um peixe. Aí ele começa a usar a vesícula vitelínica, que são os primeiros meses de gestação, quando o médico passa lá o ultrassom, que é aquela vesículazinha que sai do umbigo. Aquela vesícula é a vesícula vitelínica. Ali ele vai parecer um peixe, né? Na fase posterior, ele vai aparecer um sapinho. Um olhão grande, as mãozinhas pequenininhas, umas pernas grandes e parece que tem um rabinho. Aí, aquele rabinho, ele se desenvolve e vai parecer um réptil. Tá? E depois ele passa para um estágio que é semelhante rapidamente a uma ave, aí ele continua o seu desenvolvimento para mamífero. Dá até para eu mostrar para vocês aqui uma comparação dessa. Tá? Então, esse estágio aqui é um estágio de peixe, onde o encéfalo do peixe... Bom, vamos lá, o que é encéfalo? Encéfalo é toda essa estrutura que fica dentro da cabeça. Toda essa. O cérebro que a gente confunde, a gente acha que na cabeça só tem cérebro. Não. O cérebro é só essa parte azul. Eu estou mostrando aqui, ó. Só essa parte azul. Tá? Então, o encéfalo é tudo isso aqui, ó. A parte azul, laranja e rosa. Tá bom? Então, o desenvolvimento cerebral, ele começou lá atrás, como ele disse, né? Com invaginações. Mas por que precisa dessas invaginações? Para poder chegar nos mamíferos na fase hominal, no reino hominal, mesmo que primitivo, você vai ter essas circunvoluções. Essas circunvoluções são esses dobramentos que o cérebro vai ter. Ó, estão vendo aqui? Ele se dobra. É como se eu pegasse, quer ver? Ó, eu gosto de fazer essa comparação aqui. Ó. Dá para enxergar esse pano que eu estou na mão? Dá para enxergar? Dá. Então tá. É como esse pano aqui, ele está desse tamanho. Para caber na palma da minha mão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que juntar as partes deles, fazer como se fosse o cérebro, uma circunvolução para ele caber na palma da minha mão assim. Mas ele é grande. Tá? O cérebro nosso distendido, naturalmente, ele cobre mais ou menos 80 centímetros a 1 metro. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa aí? Pode falar. Eu não consigo ver ninguém daqui com a tela apresentando. Por enquanto, não. Então tá. Então, assim, ó, Só ouvindo mesmo.
Só ouvindo? Tá. Eu vou deixar aqui do lado para eu poder ver vocês ali. Pequenininho mesmo, tá bom? Então, assim, ó. Tem um desenvolvimento muito grande. Quando eu falei lá da parte embrionária, olha que legal. Eu vou abrir aqui para vocês verem a evolução. Ó. Embriões vertebrados, comparação. Quer ver? Ele vai abrir a imagem e vocês vão ver. Ó. É isso que eu quero. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um peixe. Aqui eu tenho um anfíbio. Tá? Não sei se dá para aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir aumentar. Aqui, ó. Ó, tá aqui. Eu tenho um peixe. Eu tenho um anfíbio. Eu tenho um réptil. Eu tenho uma ave. E eu tenho um mamífero. Vocês estão vendo que estão todos muito parecidos? Vocês estão vendo? Olha só a semelhança. Inclusive, nesse estágio, o embrião humano tem até fenda branquial como o peixe. Tá? Aí, olha esse estágio humano aqui, ó, como é semelhante a todos esses, ó. Ao réptil e à ave. Olha que legal. Só nos últimos estágios, como vira feto de verdade, as suas estruturas quase prontas para nascer, você tem uma diferenciação para mamífero. Aí cada grupo animal diferencia para o seu grupo, né? Mas quanto mais distante, quanto mais próximo da fecundação, mais semelhante é os seus embriões. Olha que legal. Tá? Inclusive, isso aqui é de um site de biologia, ele está na área de evolução. Ó, está na parte de evolução. Tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui e a gente continua. Ó, aí ele coloca o seguinte: apresenta início da glândula pineal nos lagartos. Aí você fala assim, caramba, a glândula pineal, até tempo atrás, os cientistas achavam que a glândula pineal era uma vesícula, era um órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? É um órgão que tinha função e hoje não tem mais. Eles achavam isso. Aí hoje em dia nós temos diversas pesquisas nos Estados Unidos e no Brasil, inclusive, né, com o Dr. Sérgio Felipe, que a glândula pineal faz a ligação corpo-espírito. Tá? Inclusive mediunidade. E a gente vai ver aqui nesse capítulo aqui. Toda essa parte, menos os estudos lá do Dr. Sérgio Felipe. Mas essa ligação toda, o André Luiz comenta. Tá? Então ele continua aqui, ó. Zoólogos consideram um olho, o globo ocular, né, abandonado, mas um respeitado órgão da mediunidade, ciências, artes e da ascensão espiritual. Então, olha só, hoje em dia, antigamente era considerado como um globo ocular esquecido. Um globo ocular esquecido, ou seja, foi um olho que tinha muito tempo atrás na evolução, involuiu, ou seja, regrediu e se direcionou para o fundo da cabeça. Mas o André Luiz já falou, ele é considerado um globo ocular abandonado, mas não. Ele é um respeitado órgão da mediunidade, da ciência, da artes e da ascensão espiritual. Essa ascensão espiritual, acredito eu, que é o desenvolvimento da mediunidade e o início da reforma íntima. Porque todo espírita, quando começa a frequentar a casa espírita, por exemplo, vou me tornar espírita, eu vou começar a estudar. A pessoa vai estudar para desenvolver a mediunidade. Então ela começa a estimular a glândula pineal. Só que ela percebe nos estudos que se ela não tiver a reforma íntima, ela não consegue o desenvolvimento espiritual, porque depende da educação mediúnica
para você se desenvolver quanto mais médium. Ou então você vai ter uma queda muito grande. Né? Como a gente, às vezes, de vez em quando, ouve alguns relatos aí de alguns médiums que caíram por orgulho, ou pelo sexo, ou pela vaidade, né? Então, assim, desenvolve a espiritualidade, a mediunidade. Então, as outras áreas do conhecimento também, como a ciência e a arte. Olha que interessante, né? Então, vamos dizer assim, ó, os maiores artistas são todos médiums, né? Eles conseguem incorporar as diversas, vamos falar assim, como que chama as diversas faces na apometria mesmo? Esqueci o nome. Não é hermano. Como é que chama as diversas faces de uma pessoa? Personas. Das múltiplas. Isso, obrigado. Será que nesses papéis que eles fazem, eles não incorporam essas personas do passado? Que fazem tão bem e tão realista? Né? Muito provavelmente, sim. Então, algo que me veio agora aqui à mente. Tá? Aí ele continua. Ele fala assim, no próximo item, né? Girencefalia e lisencefalia. O que significa isso? Girencefalia é esse cérebro que eu tenho aqui do lado, aqui, ó, cheio de giros. Os giros são os dobramentos cerebrais. Tá? Os giros. E a lisencefalia significa um cérebro liso, sem esses dobramentos. Ou seja, é um cérebro menor. Tá? Um cérebro bem menor. Ele diz o seguinte, declara que à medida que o encéfalo evolui, o cerebelo, que é essa parte de trás aqui, ó, o cerebelo, diminui e o cérebro aumenta. Isso não tem a ver com as quantidades de giros cerebrais, pois alguns mamíferos apresentam cérebros sem circunvoluções. Então, você acredita que o cérebro dos mamíferos é o mais complexo e mais avançado. Então, os cientistas antes acreditavam que a quantidade de giros era a complexidade da inteligência. E não é. Você tem cérebros ali que são lisos e que têm uma inteligência muito apurada. Como ele diz aqui, né? No caso de alguns primatas, muito mais próximos do homem. Tá bom? Aqui ele só dá uma pinceladinha, né? Aí, eu coloquei o seguinte, né? Para ler o restante, porque esse restante aqui é extremamente importante. Aqui, ó. Cadê? Tá. Cadê? Onde eu coloquei? Bom. Cadê? Aqui. A girencefalia e a lisencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores. Ou seja, eles que vão coordenar a girencefalia ou a lisencefalia, né? No extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. Então, assim, ó, nós estamos hoje hominal, mas nós já passamos por milhões de reencarnações com lisencefalia para a gente gravar. Lembra que a gente passou lá atrás sobre os reflexos? Né? Para a gente gravar como reflexo alguma atitude cerebral para desenvolver o cérebro do futuro, não o de agora. Então, nós também, hoje, acredito que nós estamos passando por todas as situações diversas, emocionais, materiais e profissionais, para preparar o cérebro para o futuro, não para agora.
são as experiências de aprendizado, principalmente a mediunidade. Porque assim, né, como a gente tocou no assunto aulas passadas, como Jesus, ele vivia a mediunidade 100% o tempo todo, né, num corpo da Terra, tudo bem que é adaptado, mas assim, ó, mais do lado espiritual do que do lado material. Ele era o tempo todo. Apesar de parecer em todos os seus escritos, em todos os seus evangelhos, né, mais material. Mas Jesus, imagina, totalmente espiritual, né? Então, imagina o cérebro dele. A capacidade, né, a capacidade de ter conexão com todos os seres deste planeta, não só deste, né? Como diz, acho que não sei se foi o JC que falou, ou se foi o Rodrigo que falou, que se Jesus deixar de pensar no planeta Terra, a Terra não sobrevive durante 5 minutos. Tudo entra em caos. Ou seja, ele que está organizando estruturalmente o nosso planeta. Olha que interessante. Né? Responsabilidade, né? Então, imagina. E olha que ele não tem só esse planeta que ele tem para governar, ele tem outros. Pois é. Né? Acredito eu, depois de algumas pesquisas rápidas aí, em algumas palestras, que não só ele é um dos cristos do sistema solar, mas ele tem a governança aí de milhões de planetas. Ele cuida também, é um dos cuidadores da Via Láctea. Sim, exatamente. E a Via Láctea, né? Pequena. É uma loucura. Uma galáxia bem pequenininha, né? Mas vamos lá. Então, aí ele continua aqui no texto, né? A maneira de crianças tenras, internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões espaciais, exercitando os centros nervosos. Então, assim, ó, aqui dá a nítida definição de que planetas são basicamente para a gente estagiar. Né? Nós estamos hoje na Terra, mas onde nós fomos criados? Onde será que foi a nossa fase mineral? Porque o nosso planeta tem 13,7 bilhões de anos, que foi a formação do nosso sistema solar. Né? Mas essa é a formação. Mas será que 13,7 bilhões de anos dá tempo de um mineral se transformar em nominal? Eu não acredito. Com certeza não. Todos nós somos ETs. Sim. Então, essa fase mineral nossa, nós não passamos na Terra. Sim. E até acredito eu que nós passamos em diversas constelações ou sistemas solares aí, até chegar na Terra, onde acolheu na nossa psicosfera, né? Que era mais própria para a gente. Então tem gente aí de Capela, tem gente aí de outros planetas de Capela, sim, né? Eu conheci uma pessoa, eu não lembro o nome dele, lá na Casa do Jardim. E uma médium falou para mim que ele era orientado por um egípcio muito forte, um egípcio. E ele tem as expressões egípcias, né? E que ele foi um egípcio também. Ela contou para mim em off, sabe, em segredo. Ele foi um egípcio. Eu acredito sim que ele é um capelino. Com certeza. Tá lotado aqui de capelino, de dragões, tá tudo. Uma pessoa excepcional, extremamente inteligente. Né? Mas, enfim, vamos lá. Aí ele começa o fator... Deixa eu ver aqui. Fator de fixação. Fator de fixação é o próximo item aqui, ó.
tá? Diz o seguinte, neurônios renascem na matéria e na espiritualidade, até fixar-se quanto a neurônio efetivo psicossomático. Ou seja, imagina aquela célula que também é um ser vivo, ele reencarna e desencarna, tanto no plano material quanto espiritual, ele está agregando experiências para servir ao nosso cérebro hoje, ou então até neurônios mais avançados, servindo cérebros de humanoides mais avançados ainda, em outros planetas, né? Que ainda existem como matéria na corporidade, né, terrestre deles lá. Como o caso lá que a gente segue, né, Rodrigo? A Sheiliana, que é uma extraterrestre que o planeta dela, né? Eles ainda têm o corpo material, mas muito mais espiritual do que material. Então, aquele cérebro deles, com certeza, tem um neurônio muito mais avançado que o nosso e que passou por muito mais experiências do que as nossas células de hoje em dia, né? Sim, ela é encarnada, tudo certinho. Exatamente, exatamente. E repara que ela tem, se eu não me engano, como é que é a idade dela? Ela pode chegar a 300 ou 400 anos, né? É um negócio assim. Ela falou que para ela voltar para o planeta dela, ela demora cerca de 3 anos viajando adormecida. 3 anos. É demorado. Em velocidade da luz, viu, pessoal? Em velocidade da luz. 3 anos. Você imagina. Né? Então, É bem longinho. É bem complicado. Eu não gostaria de passar um final de semana lá, não. Então, aí ele continua, né? Cadê aqui, ó? De onde? Eu coloquei outro para ler aqui. Deixa eu ver aqui. Achei, ó. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma, isso está falando do neurônio, tá? Acha-se o núcleo cercado de protoplasma em que há mitocôndrios, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas, além de uma substância invisível na célula em atividade, a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância a expressar-nos é chamado de corpúsculo de Nice. Ó, eu vou aqui compartilhar com vocês verem um neurônio de novo. Quer dizer, de novo não, né? Acho que eu não mostrei neurônio para vocês aí, né? Para quem não lembra, o neurônio é esse aqui, ó. Ó, é esse cara aqui, ó. Tá? Citoplasma tá aqui dentro. Esse aqui é o núcleo. Quando ele fala de dendritos, corpo celular e axônio, ele vai estar falando também aqui, ó. Ele falou sobre... cadê, ó? Aparelho de Golgi, melanina abundante e o pigmento ocre. São essas estruturas aqui, ó. Olha isso. Isso aqui é uma proteína que acelera o impulso nervoso. Porém, parece que ela tem muito mais funções do que simplesmente acelerar o impulso nervoso. Por quê? Ele começa a falar, ó, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. Então, quer dizer que a mediunidade aumenta conforme a idade. Eu falo assim, o estreitamento espiritual, ele aumenta de acordo com a nossa idade.
Então, essa atividade celular não só conduz impulsos nervosos como a gente acredita, né? Ela vai fazer essa ligação corpo-espírito muito mais, vamos dizer, muito mais íntima do que a gente imagina, tá? Aí ele coloca aqui, ó, representa alimento psíquico aurindo pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica através da respiração, ou seja, as mitocôndrias, que também tem essa ligação de fixar o nosso pensamento no corpo, ou seja, plasmar o que é espiritual no corpo físico, tá? Durante o repouso físico para a restauração das células fatigadas e insubstituível, ou seja, essa célula é extremamente importante para a ligação corpo-espírito. Por isso que a falta de muitos neurônios fazem com que o nosso corpo faleça, venha a falecer, porque você perde a conexão. Olha que interessante. Ficou difícil? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Não. Tá. Então tá. Aí vamos lá para os reflexos típicos. Reflexos típicos, né? Dá andamento aqui, você já vai terminar esse capítulo hoje, se Deus quiser. Vamos lá. Aí tem mais coisa para poder apresentar para vocês já já. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu separei bastante imagens. Aqui, ó. Essa imagem é bem importante. Olha a evolução do cérebro desde os peixes que eu comentei, ó. Os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Olha o tamanho do cérebro e o tamanho do mesencéfalo, né? O mesencéfalo vem diminuindo à medida da evolução do corpo, do ser, né? Desde o peixe até o mamífero. Olha que interessante, tá? Então, para a gente ter uma comparação. Já, aqui, ó, também, ó. Aqui nós temos o tamanho do cérebro, ó. Dos macacos ao ser humano. O cérebro pequeno, ele tende a aumentar o cérebro aqui. Aumentou e diminuiu o cerebelo, ó. O cerebelo aqui está grande, lá dos macacos. Esse diencéfalo também, ó. Ele se desenvolve à medida que o cérebro vai crescendo. Tá bom? Vamos seguindo. Deixa eu descompartilhar para a gente ter maior dinâmica aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, reflexos tipos, né? Após estabelecer os centros nervosos com forças fisiopsicossomáticas, os reflexos tipos são organizados no reino animal. Então, a gente tinha reflexo no mineral, para guardar algumas atitudes, no vegetal, para a formação de hormônios e formação de estruturas que vão, hoje, nos animais, fazerem muitas diferenças, como a digestão, a respiração, tá? E o reflexo da resposta de um estímulo efetuado na superfície do corpo prepara o corpo para as reações nervosas fundamentais. Então, assim, ó, pega aquele animal bem primitivo. Quando a gente fala sobre a evolução do reino animal, a gente começa pelo porífero, que é um espongiário, tá? Ele não tem sistema nervoso. Aí a gente vai para a água-viva, que é um animal um pouco mais evoluído. A água-viva, ela tem sistema nervoso, mas ela não tem uma complexidade. Só que você toca nela, o que ela faz? Ela vai para o outro lado. Ela tem um reflexo nervoso. Então aqui começa esse reflexo tipo. Lá na água-viva. Aí a gente passa por todos os animais. Tem a água-viva, aí tem os vermes, né? Depois tem as minhocas, que são os anelídeos, depois os moluscos, que são polvos, caracóis, né?
Aí começa os artrópodes, que são insetos, crustáceos, aracnídeos. Aí tem os equinodermos, que se tiram do mar. Aí começam os vertebrados. Então, olha a distância que vai passando e vai renascendo. Vamos falar assim, reencarnando para fixar um reflexo que vai servir hoje para a gente como autônomo. Ou seja, ele já é automático. Se alguma coisa toca a gente dormindo, a gente acaba se desvencilhando sem acordar. A gente está vivendo agora, com a Eva, uma experiência parecida. Porque assim, ó, como a gente sabe que a criança ela realmente entra no corpo até os 7 anos de idade, né? Ela está mais assim, mais no mundo espiritual do que aqui, né? Então, o corpo não responde muito ao espírito completamente, porque não tem essa ligação completa. No nosso quarto tem alguns pernilongos, que a gente está tentando, né, dar um fim nisso aí, né? A gente acorda sem nenhuma picada. A Eva acorda com umas 4, 5. Mesmo passando repelente, dorme até de calça comprida, né, para poder evitar, e pica ela. Aí eu falei hoje para ela, nossa, mas acho que ela não tem essa resposta mais rápida contra uma agressão, por enquanto, né? A hora que tiver 7 anos para cima, essa resposta vai ser mais concreta, como a segurar a urina ao dormir, que a criança urina muito na cama, né? Essas são as consequências aí não ajustamento ainda, né? Acredito eu que do espírito ainda ao corpo, né? São fases normais, tá? Continuando, né? Cadê? Tá. Isso faz com que o centro coronário, olha que ele está separando. Isso faz com que o centro coronário e o centro cerebral consolidem a atenção, escolha e seleção. Então, todos esses reflexos tipos, eles são assim, ó, exercícios para que esse indivíduo no futuro, numa evolução mais à frente, ele tenha a escolha, ele tenha a concentração, que é a atenção, e faça a sua seleção naturalmente, como a gente faz hoje, né? Você está com fome? Mais ou menos. Se te entregar uma comida onde você consiga, você acha que ela esteja apetitosa e muito gostosa, se tiver mais ou menos com fome, você vai comer? Vou. Se te trouxer uma comida não tão apetitosa, você está mais ou menos fome, você vai comer? Não. Mas se tiver morrendo de fome, você vai. Né? Você vai. Então, esses são os reflexos das nossas escolhas, que foram fixadas lá atrás, começando com o reino animal. Olha que interessante, que legal, né? Muito. Que legal. Demais, demais. Eu acho que a Sheila é uma bióloga escondida, tenho certeza. E aí, ele continua assim, ó. Ele começa na formação dos sentidos, que é muito complexo, tá? Já vou avisar já que fica mais... Quem não é da área da biológica, fica um pouco chatinho, mas vamos tentar entender da forma mais simples possível, tá? Formação dos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Na verdade, 6. Tá? Esse 6 está vindo à tona agora, que é a percepção espiritual. Tá? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Os 5 sentidos. Ok? Então, ele está falando desses sentidos. Ele coloca assim, ó. No corpo dos animais, através dos séculos, a consciência fragmentária acrisola os sentidos. Ou seja, está lá, latente, e começa a expandir aos poucos. Tá? O tato se desenvolve na cutis, ou seja, na pele, e se espalha formando estruturas receptoras com terminações nervosas, aquele neurônio, tá? Externas, e os corpúsculos especializados dentro da derme.
além dos neurônios na superfície da pele, nós temos alguns corpúsculos dentro da derme, que é embaixo da epiderme. Nós temos a pele, que é a epiderme, e embaixo nós temos a derme. Então fica lá no fundo, tá? Existem neurônios, agora falando anatomicamente, né? Existem neurônios que são da dor, do calor e da pressão. A pressão é o tato, tá? Quando você estimula demais um desses 3 neurônios, você sente dor aguda, que é o estímulo agudo daquele neurônio. Então, calor demais dói, frio demais dói, pressão demais dói também. Tá? Então, a gente tem esses neurônios. E aí, mais a fundo, você tem outras percepções. Tá certo? Como ele coloca aqui. Cadê? Tá, aqui. Oi? Isso tem lógica, né? Porque o remédio para dor, a gente tem uma faixa de sintonia com ele, com a dor. Eu não sei se hoje em dia, mas antigamente o remédio ele era para ou aumentar ou diminuir essa dor e saía da linha de sentido da dor. Sim. Então a gente parava É isso mesmo. É porque assim, ó, para você desviar o foco do cérebro daquela dor maior, provoca-se uma dor menor. Como é uma terapia dos queimados. A terapia dos queimados, se tem grande parte do corpo queimada, eles fazem uma terapia com choque numa parte diferente do corpo, para a pessoa sentir o choque e deixar a outra dor um pouco mais de lado, para aliviar a dor. Já imaginou? Eu tive assim, eu tive um aluno que uma vez ele falou para mim que quando ele quebrou a perna, ele pediu... Ai, pequenininha. Oi! Ele pediu para quebrar o dedinho mindinho dele para parar de doer a perna quebrada. E a pessoa fez. E ele parou de sentir a perna. Olha. Então, assim, ó... Eu, sinceramente, não seria tão frio a esse ponto. Né? Complicado. Mas eu passei por uma situação dessa ontem, quando o médico, eu cheguei com muita dor, ele falou assim, eu vou mandar aplicar a Profenide. Eu falei, não, prefiro a dor que eu tô sentindo, porque a Profenide é muito pior. Mas era tirar o foco de uma dor para ir outra. Eu digo, tô fora. Não quero. Nossa, eu imagino como deve estar aí suas queimaduras, viu? Porque, olha... Não, hoje eu não tô sentindo nada, graças a Deus. Então, deixa eu ver aqui onde eu parou. Aqui, ó. Esses corpúsculos que eu acabei de falar, né? Especializados dentro da derme, utilizando células especiais, que são os neurônios, que se comunicam com o cérebro. A gente sabe que os neurônios é uma rede tão grande, tão vasta, e tem uma comunicação muito íntima com o cérebro, né? E o cérebro com o espírito, óbvio. Isso preserva contra agressões inesperadas. Então, assim, ó, preparou ao longo do tempo para a gente ter esse reflexo de alguma coisa nos tocar e a gente desviar, né? Para a gente poder... E esse reflexo tem um fundamento futuro. Tem um fundamento futuro, psicologicamente. Acredito que as dores psicológicas de hoje não são nada perto das dores psicológicas do passado. Do passado que eu falo há 8 séculos atrás. Então, assim, lá, esses reflexos do corpo foram muito mais apurados porque você não tinha repelente contra mosquito. Olha como parece que faz sentido. Não tem repelente. Os homens das cavernas não tinham tantas roupas, então era insetos o tempo todo. Então esse reflexo de você se desviar de alguma coisa já preparou ao longo do tempo o cérebro para a gente desviar de algo que vai saber que vai ser queda. Entende? Albert, Oi? falando em dor, né? No magnetismo, a gente tem um protocolo, um método, que se chama arrastamento,
que é do Deleuze, que é um magnetizador aí do século passado, né? Esse arrastamento, você concentra no local da dor, uma mão, e com a outra mão você arrasta para fora dos dedos ou para fora dos pés. E a dor passa. Você faz alguns arrastamentos e a dor passa. Eu tive experiência de fazer esses arrastamentos e a dor passou da pessoa que estava sentindo. Nossa. Vai anestesiando e a dor passa. Caramba, que máximo. Do Deleuze, é um magnetizador. Acredito que, assim, o médium, né, que está aplicando esse arrastamento, focado com a sua mente na dor, a mente na dor, inconscientemente ele está focando os neurônios, ele está focando a dor. E vamos falar assim, o orientador espiritual ao nosso lado, ele conhece todo o nosso interior, a intenção, e esses tratamentos por essas causas. Então, ele está mentalizando os neurônios e desviando o foco da energia da dor para retirar. Porque a energia da dor concentrada num ponto, ela começa a se tornar crônica. A dor. Se, por exemplo, a dor está aqui no ombro, se eu arrastar até aqui o cotovelo e não for para fora das mãos, a dor vem aqui para o cotovelo. A energia está concentrada. Então, eu tenho que arrastar para fora dos dedos. Que interessante. Uma pessoa que eu trato com fibromialgia, eu consigo tirar as dores dela com isso aí, com arrastamento. Interessante. Eu preciso fazer esse curso de magnetismo. É legal, fala com a Cidinha. Nossa, eu também. Fiquei encantada. Fala com a Cidinha Ruiz, que ela até começou esse ano, mas ela teve que parar por causa da pandemia, né? Mas acho que o ano que vem ela continua. Mas aqui ele comenta sobre esse magnetismo mais no final do capítulo, que vai ser bem interessante. O fechamento do capítulo é bem legal. Eu queria saber como é isso, né? Como é que eu consigo tirar essa dor, arrastar essa dor para fora? Então, é assim. Psicológica só essa dor? Não, é porque é energia. Se você está... estou lidando com energia. Está com energia, você muda a energia de lá atrás para fora. É possível manipular de qualquer maneira, né? Por exemplo, é possível até criar... na apometria a gente não cria ataduras, cria roupas. Sim. Então, é o mesmo sistema, tudo é energia. Você causa uma grande concentração de energia no local e arrasta, você leva ela para onde quer. E esse arraste, ele com certeza vai através dos neurônios. Com certeza. Na superfície das extremidades do corpo, né? Onde a gente sente, recebe e também emite energia, por isso que você falou, né? Ou é pelas mãos ou é pelos pés. Que tem que sair para fora. E emite energia. Então, assim, direcionando a energia conscientemente, auxiliado pelo mentor espiritual, que vai ajudar a esse arraste, ele vai sempre pelo neurônio, que é uma via muito rápida de transmissão de energia, porque vai da mente pelo neurônio, né? E o paciente também. O assistido, confiando e acreditando, ele abre os canais, né, para o magnetismo acontecer. Porque não adianta nada, vamos lá fazer um tratamento no fulano. Mas o fulano é cético. Não dá certo o tratamento, porque ele... Às vezes dá. Às vezes dá. Dá? Às vezes dá. Eu tive uma experiência assim também. A pessoa não queria, eu fiz e deu certo. Ela colocou uma pedra do rim, estava presa na uretra dela, não saía por nada. E ele morria de dores e tal, e eu ofereci, ele não quis. Aí a mulher dele me pediu, aí eu fiz sem ele saber. E eu consegui amassar a pedra dele, da uretra. Mas sem saber, tudo bem. Por isso que os tratamentos, quando a mãe faz pelo filho, dá certo. A mãe pelo filho. Pela ligação espiritual que tem com o filho. Mas assim, ele sabendo o que vai acontecer, ele não querendo, não dá certo, né? Verdade. Talvez. Às vezes acontece. Porque ele bloqueia essa energia. Eu acho que assim, a potência não é a mesma, né? A potência diminui, acho assim, 50%, né? Ele começa se ele estivesse me auxiliando. Né? Mas
que é o Pode dar sentimento de força. Não seja duradouro também, né? Às vezes retorna muito rápido, né? Com a descrença, assim, essa preparação mental da parte espiritual, né? Também. Olha, quando eu ofereci, ele falou para mim, não, muito obrigada, eu não acredito. Ele falou isso. Bem isso. Eu nem ia fazer, mas a esposa dele me pediu, porque ele urrava de dor e tal, aí eu fiz. Aí ele conseguiu. Ela punha uma peneira quando ele ia fazer o xixi. Ela punha uma peneira no vaso e tal, e eu fazendo, um belo dia a pedrinha, saiu. Foi embora. Foi bom. É um arrastamento também que a gente faz. Tomara que ele acredite agora, né? Então. Sim, depois disso ele mudou. Ele mudou? Que bom, porque às vezes o cético ele fala assim, foi coincidência. Foi coincidência. Não, aqueles católicos, muito católicos, sabe? Então, é reticente, né? Ó, deu certo. Vamos terminar essa parte, não vai dar para a gente terminar mesmo o capítulo, né? Ou dá? Acho que não vai dar. Vamos tentar, né? Vamos lá. Ixi. Deixa eu ver. Você está onde? Visão. Onde que eu parei mesmo? Desculpa. Reflexos, tipos, formação dos sentidos. Eu comecei já, né? Isso. Já. Então, eu tô aqui, ó. Adestrada à atenção, ou seja, educada à atenção, o animal produz na esfera material e espiritual substâncias que excitam os centros receptivos do olfato e do paladar. Então, é necessário a atenção para ele poder sentir o olfato e o paladar. Olha que interessante. E é engraçado que agora me veio na memória, toda vez que a gente sente um cheiro ou sente um sabor, a gente para e presta atenção. Me ocorreu isso nesse momento. Verdade. Sim. Curioso, né? Olha que interessante. No olfato, as células basais, né, que formam a base do olfato ali, sob as glândulas produtoras de muco, as glândulas de Bowman, que diferenciam os odores. Então, as glândulas que produzem muco, elas que vão diferenciar os odores, né? O mesmo ocorre no dorso da língua, ou seja, lá atrás da língua, que unida às células da faringe, não só a língua, mas como a faringe, e células gustativas, e pequenas glândulas salivares registram as substâncias de nutrição. Eu achei isso fantástico. A gente acaba aqui, porque depois tem a visão e a audição. Por quê? Por que eu achei fantástico? Porque o nosso corpo, ele sente algumas vontades da necessidade de alguns nutrientes naquela época da vida. Cláudio, isso aí não seria... Todos os sentidos têm um instinto? Por exemplo, o tato. Se eu vou colocar a mão em algo quente, instintivamente eu tiro depois que eu vou sentir. Não é? A gente não deixa primeiro queimar para depois tirar. Sim. Então, mas isso é um reflexo. Reflexo. Só que materialmente nós chamamos de arco reflexo. Por quê? O sistema nervoso autônomo do nosso corpo, ele faz essa reação acontecer para você se mexer. Porque nenhum músculo se mexe sem um estímulo nervoso. Então, quando você toca em algo quente, esse estímulo vai até a medula e volta para o mesmo membro para você fazer a contração do braço ou da perna. Depois vai para o cérebro. Aí você sente a dor. Só que para acontecer isso, tem que ter um reflexo tipo que foi ancorado em milhares de interações. Entende? Sim. Para poder ser bem configurado, bem consolidado, né? Essa parte da nutrição, eu lembro muito bem que assim, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu não era tão cara de pau assim na família dela, né? E a mãe dela fez uma lasanha de berinjela. Eu lembro até hoje. Eu fiquei meio assim, mas comi essa lasanha de berinjela. Passou um ano,
foi Dia das Mães, eu tava morrendo de vontade de comer essa lasanha de berinjela de novo. Só que eu não tinha cara de pau de chegar nela e pedir. Apesar de que, né, ela se tornou uma segunda mãe para mim. Se não a primeira em alguns anos, né? Então, aí, no ano seguinte, foi Dia das Mães, e eu fui almoçar com a minha mãe. E eu vi berinjela do lado. E eu tava com vontade de comer a lasanha de berinjela. Eu falei assim, será que tem alguma coisa a ver? Deixa eu comer um pouquinho de berinjela para ver se vai matar a vontade. Eu comi e a vontade passou. Por que a vontade passou? Aí eu levo isso para a biologia. O meu corpo necessitava de um nutriente que tinha na berinjela. E o único alimento que eu comi contendo berinjela foi a lasanha. Então ele lembrou, reverteu essa vontade na lasanha de berinjela. Mas na verdade, a substância que existe na berinjela, não no queijo, na massa da lasanha, né? Na berinjela é o que estava em falta no meu corpo. Por isso que as grávidas, quando tem uma nutrição durante a gestação errada, sente vontades. Nossa, eu senti uma vontade louca de coisa cítrica. Olha, ó. Cítrica, mexerica, tamarindo, mas o mais azedo possível. Tinha que ser muito azedo. E a minha mãe disse que ela também tinha a mesma vontade. É a falta da vitamina C. A Dani, ela nunca tomava suco de limão porque era muito ácido para ela. Uma bela noite, eu volto do trabalho, eu abro a porta da sala, ela tá com um copo com limão espremido, tomando de colherzinha. Falei, que é isso? Nossa, que vontade de coisa azeda. E olha, e o bebê em gestação, acho que o Rodrigo, acho que todo mundo aqui pode falar, né? O bebê em gestação, ele passa a vontade para a mãe, né? Verdade. Porque assim, a Dani não tomava café preto, puro, sempre tomou com leite, né? Ela engravidou e o café começou, antes de engravidar, o café começou a fazer mal para o intestino dela. Ela parou. Aí durante a gestação, não tomou mais. E eu fazia os cafés, para mim, para estudar. Eu fazia café, ia estudar o livro do André Luiz, tomando de manhãzinha, então eu acordava com o cheiro do café. Chegou uma certa tarde, ela chegou do trabalho, com pão, e não sei o que mais na mão, acho que é um pote de manteiga. Falou assim, amor, faz um café bem preto para mim, bem forte. Eu falei, por quê? Tô com uma vontade. Aí, há pouco tempo atrás, a Eva, vendo a gente tomar café, começou a sentir o cheiro e começou a fazer assim, ó. Depois dá ela com a colherzinha, lambendo a colher do café. Ela adora café, a Eva. Adora café. Fico impressionado. A minha filha era peixe, muito peixe cru, comida japonesa, ela ama. E a minha neta é louca também, louca por comida japonesa. E eu detesto isso. São os nossos reflexos aí, né? Eu vou desligar a gravação porque eu usei esse último exemplo para poder fechar essa parte dos sentidos aí, né? Então, nós paramos em visão, no capítulo 9, tá? Chama-se Evolução e Cérebro. Eu não vou dar a página, porque eu abri um outro PDF. Varia. Tá bem diferente. Tá? Ok? É melhor.